Capacitores são dispositivos que a gente usa para acumular carga elétrica. Ao contrário de um gerador, que transforma a energia química, por exemplo, em elétrica, o capacitor, ele só transforma elétrica em elétrica. Então, Augusto, o que é que o meu capacitor faz? O meu capacitor ele é um acumulador de energia elétrica na forma de carga elétrica. O primeiro capacitor que existiu, o primeiro que foi criado, foi a garrafa de Leyden. Então, o que é que o pessoal fez aqui? Ele colocou duas placas metálicas e aí, por indução, ele fez essas placas que não se tocavam ficar carregadas. Essa garrafa de Leyden, o que é que acontecia aqui? Ela não era muito eficiente. A gente não consegue acumular muita energia nesse capacitor. Então, o que é que acontece? Eu consigo ter uma grande voltagem, mas eu tenho um mínimo de energia sendo acumulada. Então, esse aqui foi o primeiro capacitor que nós tivemos. Então, capacitores são dispositivos usados para armazenar energia elétrica. Tio, o capacitor ele cria energia? Não. Ele transforma a energia em elétrica? Não, ele guarda elétrica de elétrica. Eles são acumuladores de energia. E quando a gente tem os capacitores, como é que funciona mais ou menos o processo? A gente pode falar que esse capacitor, que ele vai ser um acumulador de energia, eu posso pensar para você no processo de colocar, por exemplo, duas placas e pensar que no capacitor, ele sendo formado por duas placas metálicas. Então, aqui, o capacitor, ele acumula energia e libera quando necessário mantendo a DDP uniforme. A grande vantagem, a grande sacada do uso desses capacitores aí, gente, é porque tem alguns instantes em que eu preciso do meu capacitor e eu preciso do capacitor, eu preciso acumular a minha energia, mas na hora que eu estou precisando acumular essa ideia dessa energia, eu preciso manter uma voltagem uniforme. Eu não posso ter variações de voltagem, porque se eu tiver variação de voltagem, eu vou ter um comando errado. Te dar um exemplo de um capacitor que você usa direto no seu dia a dia, é o seu smartphone. A tela do seu smartphone, ela é uma tela capacitiva. Então, o que é que acontece aqui? Quando eu quero usar o meu smartphone, que eu toco aqui na tela, isso aqui é um capacitor. Cada vez que eu toco aqui na tela, eu mando um comando para essa tela, eu descarrego, eu trago a energia dele para o meu dedo. E aí o sistema percebe que eu estou colocando ali, que eu estou mandando um comando. Outro exemplo que a gente tem de capacitores são os teclados. Cada tecla é um capacitor. Quando você bate nele, você cria, né, você organiza uma diferença de potencial, fazendo com que o componente, com que o circuito, com que
o nosso processador entenda aquele comando. Via de regra, eu vou te dizer que o capacitor vão ser duas placas que eu vou chamar de armaduras, com um isolante entre elas, que é um dielétrico. Esse isolante, ele pode ser o vácuo, ele pode ser o álcool, qualquer outro material. Então, basicamente, como é o princípio de funcionamento de um capacitor? Eu vou ter as minhas duas placas metálicas, que é o meu capacitor, e eu vou ter a minha fonte de energia. Meu capacitor está descarregado. Eu vou lá e fecho a chave. Agora vem cá. O capacitor ele tem um isolante no meio, ele tem um dielétrico. Então a corrente não atravessa o capacitor. O capacitor ele é carregado por indução. Augusto, o que é que vai acontecer aqui? Cara, esse polo aqui, ele está rico em prótons. Então o que é que ele faz? Ele vai lá e retira elétrons da tua placa e traz esses elétrons para o polo positivo da minha bateria. Tá, a minha placa que estava neutra, que perdeu elétrons, o que é que acontece com o corpo neutro que perde elétrons? Fica positivo. Agora, essa outra placa aqui, ela estava rica em elétrons. Aí o que é que ela faz? Ela empurra esses elétrons para diminuir para cá. Então, olha só o lance que está tendo aqui. Deixa eu botar até de cor diferente para você entender o que é que eu estou jogando aqui. Esse cara está cheio de próton. Aí o que é que eu faço? Eu tiro elétrons daqui e trago para cá. Quem perdeu elétron fica positivo. Esse outro lado está rico em elétrons. Tem tanto elétron que ele consegue mandar uma parte dos elétrons para lá. Minha placa que ganhou elétrons ficou negativa. Então não existe o fluxo contínuo de corrente atravessando o capacitor. Eu tenho uma corrente induzida em dois lados. Beleza, eu vou lá e preciso disparar o flash de uma máquina, ou eu toquei na tela do meu smartphone para gerar um comando. Foi que eu fiz. Eu fechei o circuito. Aí o meu capacitor descarrega através do elemento que eu fechei. O meu lado que estava rico em elétrons manda os meus elétrons para tentar neutralizar o lado que estava pobre em elétrons. E aí o processo de carga e descarga acontece isso. Então, o capacitor possui correntes elétricas de indução. Ela não tem aquela corrente padrão circulante que a gente vai ter. Muito bem, vamos mais um pouco aqui adiante. Augusto, na hora que eu tenho os meus capacitores, aí o que é que acontece? Eu preciso colocar entre as placas desse capacitor um material isolante. O nome do capacitor é dado pelo nome do isolante. Então, se o meu isolante for cerâmica, meu capacitor é cerâmico. Se o meu isolante for poliéster, meu capacitor é de poliéster, e assim sucessivamente. Muito bem, no capacitor cerâmico, por exemplo, aí o exemplo, nosso isolante é a cerâmica. Então, de uma maneira geral, né, esse dielétrico a gente vai representar por uma letra que eu vou chamar de Epson, que vai ser a nossa permissividade dele. Agora, todo capacitor, o que é que vai acontecer com ele?
ele vai ter uma capacidade, que é a relação que eu vou ter entre carga e o que eu consigo acumular. O nosso Q é a nossa carga elétrica. Nosso U é a DDP. E eu chamo isso aqui de capacidade ou capacitância. E essa capacidade ou essa capacitância, ela só depende da geometria do meu capacitor. Olha, aqui eu estou tendo um capacitor de 1000 microfarad com um potencial de 10 volts. Tá. O que é que eu preciso, por favor, que você observe aqui para o tio Augusto? Vamos botar aqui a nossa OBS. Vai dar um nó na sua cabeça, mas tente entender isso que eu vou já exemplificar. A carga é diretamente proporcional a DDP. Mas a capacitância, que é o nosso C, ela independe de Q e U. Ela só depende da geometria. Imagina aqui um recipiente, aqui é a minha garrafinha de água, essa minha garrafinha térmica aqui, essa garrafa de água, ela suporta 500 ml de água. Então, a capacidade dela é de 500 ml. Essa capacidade em termos de volume para a água está relacionada à capacidade de carga do meu capacitor. Ora, a água estaria relacionada à quantidade de carga e a DDP é o potencial de matar a minha sede. Se eu coloco a minha garrafa cheia, eu estou com o máximo de carga e eu posso tomar água o máximo de vezes. Se a minha garrafa estiver vazia, eu não tenho nada de água, então eu não tenho nenhum potencial de matar a minha sede. Mas a capacidade da minha garrafa continua em 500 ml, independente dela estar cheia ou estar vazia. Então, a capacitância, ela depende da forma do nosso capacitor. A capacitância, ela depende da geometria do nosso capacitor. Ela não depende da DDP, ela não depende da carga. Eu mexo na capacitância na hora que eu consigo mexer na geometria do meu capacitor. E eu vou te pedir para a gente pensar aqui nessa primeira questão aqui. Analise as afirmativas referentes a um capacitor de placas planas e paralelas. A capacitância do capacitor depende da carga? Não. Não depende da carga. A capacidade depende do formato, da geometria do meu capacitor, nunca da carga. A diferença de potencial elétrico entre as placas do capacitor depende da capacitância? Não. O que é que acontece? Carga e DDP são intrínsecos. Quanto mais carga de água eu botar aqui, mais o potencial de matar a minha sede. Mas a capacitância é como se fosse o volume da minha garrafa, a capacidade da minha garrafa. Ela depende do formato que ela foi construída, ela não depende do tanto de água que eu coloco dentro. Aí, olha agora um detalhe. Quando a gente tem um capacitor, a gente costuma representar esse nosso capacitor como sendo um conjunto formado, por exemplo, de duas placas.
Então eu posso te botar aqui que eu vou chamar de placa ou armadura. Aí eu vou ter minhas duas placas, eu vou te falar que eu tenho a minha placa que vai ser carregada positivamente, eu vou ter a minha placa que vai ser carregada negativamente. Entre essas duas placas, a gente vai ter uma distância de separação entre essas placas. Eu vou te falar aqui que vai ser o nosso D. E para que esse capacitor aqui ele não descarregue, já que uma dessas armaduras vai ficar eletrizada positiva e a outra armadura vai ficar eletrizada negativa, se eu deixar essas cargas sem nada, ela vai descarregar. E aí o que é que acontece para não deixar isso descarregar? A gente vai colocar entre essas placas um isolante, que pode ser o próprio vácuo. Então eu vou colocar entre essas placas um material isolante, eu vou te colocar um dielétrico. Eu vou representar esse dielétrico pela letra grega epsilon, que vai ser o valor dele. Por exemplo, se for o vácuo, vale 8,8 vezes 10 a menos 12 farad por metro. Muito bem, Augusto. E aí eu vou te falar o seguinte, a capacitância desse cara, o tanto de carga que eu vou botar aqui, não depende da carga, não depende da DDP. Carga e DDP são dependentes, mas a minha capacitância é constante. Agora, essa capacidade vai depender do material que eu coloque aqui. Dependendo desse valor, eu posso botar mais carga ou menos carga. Porque se não for um material que isole adequadamente, eu vou ter escoamento fácil de carga. Quanto maior for a minha garrafa, mais eu vou poder acumular. Então, essa capacitância ela depende da área. E ela é inversamente proporcional à distância. Boa, meninada. E aí, o que é que vai acontecer aqui, tio Augusto? Na hora que eu pegar aqui o meu capacitor, se eu disser para você que as placas se aproximam, se eu diminuir a distância, o que é que eu estou fazendo com a capacitância? Está aumentando porque agora eu estou mexendo na geometria do meu capacitor. Então, se as placas do capacitor se aproximam, aí, nesse caso, a sua capacitância aumenta, sim. Só a 3 está correta, a letra B. Isso, perfeito, Tamires, corretíssimo. Na hora que o elemento distrator da gente é porque vem logo na cabeça a gente pensar aqui, que capacitância é carga sobre DDP. Essa fórmula aqui é geral. Mas quando você usar essa fórmula, você vai lembrar, por favor, não pode esquecer que a capacitância aqui ela vai ser fixa. É como se fosse o volume da minha garrafa. A capacitância ela só vai depender da geometria. Então, se eu quiser mexer na capacitância, eu tenho que mexer na geometria. Show de bola, perfeito. Aí, Augusto, carga e DDP. Carga e DDP são interdependentes. Tu mexeu na carga, tu mexe na DDP, tu mexeu na DDP, tu mexe na carga. Só que tu não altera nada na capacitância aqui. Para mexer na capacitância, a gente vai mexer na geometria desse material. Vamos nós para a próxima? Qualquer coisa vai me interrompendo aí. Um capacitor de 100 picofarad, isso aqui é a nossa capacitância. É como se eu dissesse, cara, eu tenho uma garrafinha de 100 ml. Tá, aquela capacitância para aquela garrafa ela vai ficar fixa. Ela é ligada a uma bateria de 12 volts até ficar completamente carregado. Em seguida, essa bateria é desconectada
e o capacitor é ligado em paralelo com o segundo capacitor. Nesse caso, a diferença desse cara aqui foi para 4,8 volts. E aí eu quero saber de você o seguinte: qual foi a capacitância do nosso segundo capacitor? Na hora que eu ligo os meus capacitores em série, eles vão ficar com a mesma carga, porque como eles estão ligados em sequência, eles acabam dividindo a carga entre eles, eles ficam com a mesma carga. Na hora que eu ligo essa moçada em paralelo, a carga vai ser dada pela soma. Então, isso aqui foi a carga do meu capacitor, a DDP da bateria, depois o meu capacitor caiu para 4,8 volts, e eu quero saber a capacitância do segundo capacitor. Capacitância é quantidade de carga sobre DDP. Minha quantidade de carga vai ser C vezes U. Qual é a quantidade de carga total que a bateria mandou no sistema? Eu liguei no primeiro capacitor, sem pico, eu vou botar a resposta em pico. E liguei isso aqui em 12 volts. A quantidade de carga total que a bateria mandou para o meu sistema foi 1.200 picocoulombs. Agora, tio Augusto, o que foi que eu fiz? Eu liguei os meus capacitores em paralelo. A gente vai representar o capacitor por duas barrinhas de mesmo tamanho. Quando eu liguei esse cara aqui, que estava carregado, com esse descarregado, eu tive uma indução, e essa indução dividiu a carga dessa galera. Aí eu vou te falar o seguinte: quando eu fiz isso aqui, a minha carga total, ela foi para o capacitor 1 mais o capacitor 2. Eu dividi a carga entre os dois. Quanto é que eu tinha de carga total? 1.200. Só que repara, o meu capacitor 1, que é de 100 microfarad, ele caiu a DDP dele para 4,8, mais a carga 2. Ei, Augusto, quem é esse 100 vezes 4,8? É a capacidade dele, que é 100, que é constante, vezes a nova DDP dele, que é de 4,8. Quando nós fizemos isso, eu estou te dizendo que o meu capacitor 2, ele foi responsável por pegar a carga de 720 picocoulombs. Porém, em paralelo, a DDP tem que ser constante. A DDP tem que ser a mesma. Tá. Então, quem é que vai ser a capacitância 2? Vai ser a carga que ele acumulou dos 1.200 que eu tinha. Ele tirou 720 para ele, mas a DDP tem que ser igualzinho os dois. Então, isso aqui vai me dar quem? 150 picofarad, letra D. Vamos aqui para a próxima.
A capacitância de um capacitor de placas paralelas é dada por C igual a Q sobre V, em que Q é a carga em cada uma das placas, V é a diferença de potencial entre elas. Desprezando os efeitos da borda, o campo elétrico entre as placas desse capacitor é uniforme de intensidade Q sobre Epsilon vezes A. Epsilon é a permissividade do material. Com base nessas informações, se a diferença de potencial entre as nossas placas for reduzida à metade, o que é que acontece com a capacitância? Capacitância não depende da DDP nem da carga. A capacitância só depende da geometria do meu capacitor. Então, o que é que acontece aqui? Na dica de nada, não vai ser alterado. Nossa questão 4. O capacitor plano a vácuo, quando ele te falar de capacitor plano, você vai falar que a capacitância ele é dado pela permissividade do meio vezes a área sobre a distância. Então, o capacitor plano a vácuo é constituído de duas placas metálicas, duas armaduras de 10 metros quadrados cada uma, separada por 5 centímetros e ligado numa bateria de 500 volts. A permissividade é 8,85 vezes 10 a menos 12 farad por metro. E ele diz que uma das funções básicas do nosso capacitor é armazenar corrente. Não. Capacitor armazena energia na forma de carga, não corrente. O valor da carga é de 8,85 vezes 10 a menos 9. Vamos verificar. Capacitância do nosso capacitor vai ser permissividade 8,85 vezes 10 a menos 12 farad por metro, vezes a área, 0,1, eu vou colocar 10 a menos 1, pela distância. Eu vou botar 5 vezes 10 a menos 2. Eu vou falar aqui para a gente que a nossa capacitância ela vai ficar 8,85 sobre 5. Eu não vou fazer essa continha ainda. Agora, tá menos 2 vai para cima, mais 2. Mais 2 com menos 1 fica mais 1 com menos 12, menos 11, a unidade que é o coulomb por volt, a gente chama de farad. Então, foi que a gente achou agora o valor da nossa capacitância. Mas eu sei que quantidade de carga é capacitância vezes a DDP. Então, eu vou te falar que a quantidade de carga vai ser o 8,85 sobre 5 vezes 10 a menos 11, multiplicado pela nossa DDP de 500. 5 com 5 vai embora. Então, quem é a nossa carga? 8,85 vezes 10 a menos 9 coulomb. Então, a letra B é a resposta correta. Letra C. Mantendo as condições apresentadas no enunciado, se for colocado entre as placas do capacitor um material dielétrico de constante dielétrica igual a 2, que irá preencher totalmente a região entre as placas, o valor da capacidade irá cair. Não. Se eu dobro o epsilon, eu dobro a capacidade. Uma das consequências da introdução do material dielétrico entre as placas de um capacitor é o aumento do valor do campo elétrico. Não, é o inverso. A capacitância do capacitor a vácuo apresentado no enunciado, não. A capacitância é de 8,85 vezes 10 a menos 11. Então, em nada, 8,85 sobre 5.
Então, resposta letra B.